O que é o processo de emagrecimento? É você criar uma rotina para essa pessoa e diminuir o que é a ansiedade dela. E explicar o quê? Qual é o objetivo? Perder 10 quilos, 20, 50? Não, não é. O objetivo dela é que ela tenha rotina. Por quê? Né? E aí vem as 3 técnicas que os nutricionistas mais utilizam no dia a dia no consultório, né? E que muitas vezes falta ele sentar um pouquinho com o paciente e gastar 5 minutos para te explicar isso. E que a gente explica para todo paciente na primeira vez que ele vem, para ele entender que a gente não está lá para fazer ele sofrer. E mais, que como médicos nós estamos ali para servi-lo, que é essa a função da medicina. É servir o seu paciente, né? Não é tiranizá-lo. Agora você vai fazer esse exame, então eu vou te operar e não, não é isso, né? E essas 3 coisas são super simples. E as pessoas decidem começar com a coisa mais difícil do mundo, né? Que é restrição calórica. E que nessa restrição calórica envolve uma outra coisa que também é terrivelmente difícil, que é a monotonia alimentar. Então eu vou tirar a caloria e vou comer tudo frango com batata doce. Sucesso, você vai conseguir fazer 2 refeições assim. Depois você vai querer se atirar de uma ponte, porque isso não é vida. Vai dar um outro problema, né, na pessoa, né? Com certeza. Né? E essas 3 coisas basicamente são... Em primeiro lugar, janela alimentar. Né? Você organizar o que é a sua vida. Por quê? Aí tem estudo do indiano, um cara chamado Panda, que ele estudou o que são os relógios biológicos. E o que ele percebeu? Que quando você pegava um ratinho e tirava o núcleo supraquiasmático dele, que é uma região do nosso cérebro, que nota, por exemplo, o que é dia e o que é noite, ele perdia a noção do horário de comer. Com certeza. E o ratinho, ele normalmente começa a comer a hora que clareia o dia e para de comer a hora que a noite chega. Então, ele come durante o dia. E ele tem uma janela aproximada alimentar, sempre respeitando esse tipo de intervalo. O ratinho sem o núcleo supraquiasmático, ele come o tempo inteiro. Depois de 3 meses observando esses ratinhos, o que o Panda descobriu? Que com a mesma caloria, o ratinho que come ao longo do dia inteiro, ele engorda. E o ratinho que mantém aquela janela alimentar, ele simplesmente não muda o peso dele. O que você começa a entender? Porque eu sempre fiz isso na minha vida. Não, você não sempre fez isso. Quando você morava na casa da sua mãe, você acordava às 7 da manhã para ir para a escola, ela te dava café. Meio-dia você chegava da escola, você almoçava. Aí, às 6 da tarde, ela ia te pegar pela orelha na cara do seu amiguinho para te dar o jantar. E aí, no máximo, ela te dava um copo de leite antes de dormir e você dormia. E você comia pizza, bolo, você comia estrogonofe, você comia lasanha, você comia macarronada. De domingo, então, você comia macarronada que você queria deitar na mesa, se fosse o caso, de tanto que você comia. E você não engordava. Mas é porque o metabolismo era rápido. Negativo. É porque você tinha uma janela alimentar que a sua mãe fazia para você, que foi a primeira coisa que você fez quando você se tornou adulto. Acordar, sair sem tomar café. Já começou ferrando tudo, né? Só isso... Você tem um estudo do American Heart Association de 2016 mostrando que você aumenta o seu risco de doença coronariana em 27,5%, só de não tomar café da manhã. Cara, é muita coisa. Aí, que hora você vai almoçar? Meio-dia? Não, 3 da tarde. A hora que der, né? É a famosa hora que der, né? Exatamente. 4 da tarde. Ou você vai fazer um jantoço, né? E aí você vai chegar na sua casa... E você vai enrolar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e de repente vai vir aquela fome, Sérgio, que você vai misturar feijão, arroz, macarrão, bolo de cenoura com peixe frito e filé mignon com, sei lá, se tiver água sanitária gelada, você vai tomar, né? E isso já é a primeira coisa que a gente desorganiza na fase adulta. Regulariza tudo, né? E o nosso organismo, ele é bom, ele briga com isso durante um tempo, durante alguns anos. Chega uma hora, né, como o organismo ele é montado com base em sistemas de comporta, que ele não aguenta mais sustentar o que é essa resistência, esse estímulo nocivo. E você começa a ganhar peso, ganha peso, ganha peso, ganha peso. Segunda coisa, fracionamento alimentar. Isso é uma coisa muito legal de... Aí nessa janela aí... Claro. É que entra o lance do tal do... Jejum intermitente. Intermitente? É então, isso? Na verdade, o jejum intermitente ele é uma estratégia para você baixar níveis de insulina de forma aguda, tá? Já vou te falar porque que isso é importante, mas antes de falar isso, o que é bom separar? Boa parte do que faz o jejum intermitente funcionar é a janela alimentar, não o jejum. É ter o horário, né? Exatamente. Entendi. Agora, o que arrebenta com o jejum intermitente? O que as pessoas entendem do que é o jejum intermitente, não do que ele é de fato.
Quando você busca na literatura médica sobre jejum intermitente, 90% dos trabalhos são sobre avaliações observacionais, trabalhos observacionais do quê? Do jejum dos muçulmanos, o isso que eu ia Ramadã. falar. É o Ramadã, exatamente. Isso não é jejum intermitente, Sérgio. Por quê? Primeiro, não tem um horário fixo para começar. Não tem um horário fixo para terminar, segundo lugar. Terceiro, você não tem consumo de água durante o período do jejum. Então, você está desidratando. Quarto, as refeições são festivas. Então, a refeição de entrada no jejum é uma refeição lauda para o muçulmano conseguir tolerar o que é aquilo, o tranco todo do sem. dia. Isso. E a refeição no final do dia, o iftar, ela é uma refeição festiva que você faz com seus amigos. Ou seja, não tem nenhum tipo de objetivo científico, fisiológico, fisiopatológico, de emagrecimento, de ganho de massa muscular. Nada disso. Ele é cultural. Exatamente. Né? E o jejum, ele também faz parte de outras religiões. Ele faz parte de algumas coisas relacionadas ao catolicismo também. Você tem os jejuns católicos, você tem as restrições seletivas, né? Que nem não comer carne na sexta-feira santa. Cara, se você está falando para mim que jejum intermitente é para emagrecer, então não comer carne na sexta-feira santa também é para emagrecer. Né? Você percebe que não faz sentido isso. E aí as pessoas fazem o quê? Por exemplo, o que desmonta o jejum intermitente? Eu faço jejum intermitente, eu faço uma janela de 8 horas de alimentação. Então o jejum intermitente foi todo baseado no Ramadã mesmo? Na verdade, não. É que modernamente, quem estuda jejum intermitente associou o Ramadã como um modelo observacional. Admitindo que aquilo era jejum intermitente, mas não é, porque o propósito do jejum intermitente do Ramadã é religioso e, portanto, ele segue ritos festivos associados a ele. O jejum intermitente que um médico, aonde? Se não me engano, em Boston, em 1916, quer dizer, estamos falando mais de 100 anos atrás, né? Era um endocrinologista que ele queria desenvolver uma forma de acompanhar os pacientes que tinham diabetes tipo 2, aquele diabetes que acontece pela idade ou por hábitos irregulares alimentares, né? E ele precisava de um método alimentar que ele conseguisse, ao mesmo tempo que o paciente comesse, né, a quantidade de comida que ele queria comer, só que ele conseguisse controlar mais ou menos, né, a forma de resposta metabólica. E aí ele introduziu o conceito de jejum intermitente, que, aliás, todo mundo acha que é essa janela de 8 horas. E não é. O jejum intermitente ele tem 3 formas. Ele tem o whole day fasting, o alternate day fasting, e aí ele tem o que a gente chama de time restricted. Tá? Whole day fasting, o que é? É você fazer o jejum aliás, você comer normalmente um dia. No dia seguinte... É o do dia, né? É um dia pulando um dia. Exato. Só que no outro dia, para o whole day fasting, o que você faz? Você escolhe uma refeição e come 25% do volume calórico que você comeu no dia anterior. Entendi. Whole day fasting. Alternate day fasting. Aí esse sim. Você come dia sim, dia não. Imagina o humor de você passar um dia em jejum. Caramba. Fácil, nem é bom nem pensar. É bom nem pensar. Eu acho que eu enlouqueceria, tá? E, finalmente, o time restricted, que tem diversas formas, onde a mais comum é a 16/8. Você passa 16 horas de jejum e 8 você come. E aí, o que as pessoas fizeram? Elas fizeram o seguinte, elas falaram, se é 16/8, então eu ponho essa janela alimentar a hora que eu quiser. Eu vou começar a comer 2 da tarde, eu paro 10 da noite. Sérgio, isso é o que as pessoas já fazem, Sérgio. Ela não toma café, almoça à tarde, fica beberiscando no meio da tarde, chega à noite, faz um jantoroço e aí? Não, agora eu estou em jejum. É só comer antes das 10 que eu faço um jantoroço e tá tudo bem. E aí fala que o quê? Que não funciona. Exatamente. Entendi. Mas não é jejum intermitente. Certo. Entendi. Né? E aí o que elas vão fazendo? Elas vão narrowing esse intervalo, então é 16/8, vira 17/7, vira 16/6. Até, sabe, chega uma hora que você vai fazer o quê? Uma refeição por dia? Sim, chama dieta do guerreiro. Porque diz que na antiguidade o homem na selva, né, roubando banana de macaco, ele fazia uma refeição por dia, ele comia tudo nessa refeição. Mesmo porque para matar não dava, né? Para ficar também matando macaco toda hora, né? Brigando com os macacos toda hora, né? Até porque dependendo de quantos macacos tiver, você saia perdendo, né? Exato. Aí você virava comida de macaco também, né? E nos muçulmanos observaram o quê? Que funciona? Tipo, eles perdem peso durante o Ramadã. Para quem não sabe o que é Ramadã, vamos explicar, né? Boa. É um mês, né? Normalmente é um mês que eles comem... Eles não podem comer na hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe.
E eles têm uma tabelinha, né? Porque Sim, depende de onde os eles horários vivem, específicos. Né? Para cada lugar tem um horário que o sol vai nascer e se pôr. Nesse período eles não podem tomar água, né? Não, durante o dia não água e não pode comer. Não pode nem. Se você toma remédio, você não pode nem tomar o remédio com água. Isso mesmo. Né? E é um período de penitência para eles entenderem os que são as situações que estão relacionadas com privações. Né? Você tem horários fixos para orações, você tem 5 orações em horários específicos. Né? E que assim, cada dia tem um horário, baseado no que é o sol raiar e no sol se pôr. Porque tá ligado com a astronomia. Não é? O sol não nasce todo dia no mesmo horário. Perfeito. E eles têm que seguir essa tabelinha. Eu sei porque eu já trabalhei com um muçulmano e ele andava com a tabelinha, entendeu? Sim. Então ele falava, hoje... não, cara, hoje eu não posso. Só daqui tanto tempo que eu posso comer e tal. Então ele tinha sempre a tabelinha para consultar. Sim. Por isso que eu tô ligado. E ele anda com o tapete dele, né? Anda com o tapete, tudo isso aí. Eu lembro que eu fui dar um curso de suplementação, fisiologia esportiva e nutrição esportiva em Dubai. E no quarto de hotel você tinha o tapete. Que maneiro. E o tapete do muçulmano que tem essa finalidade, ele tem uma bússola. Então você sabe... tem que sempre apontar para Meca. Exatamente. Isso aí. Você tem que sempre apontar para Meca. Isso mesmo. E é muito interessante isso, porque você começa a entender o que é a natureza de um turista e de um viajante. Né? O turista, ele quer, sei lá, Disney, uhul. O viajante, ele quer entender como a coisa se processa. E o legal na vida é você ser viajante para você absorver aquilo e tentar entender algumas coisas que acontecem com a sua vida, na sua rotina, no dia comum, para aquilo que é o seu modus operandi e até entender de algumas coisas por que elas são como elas são. Uhum. Mas eu estava te contando do jejum intermitente. Então, né? E os muçulmanos, o que verificou neles? Que eles perdem peso nesse período, mas eles se recuperam logo depois. Entendi. Terminou o Ramadã, já tá tudo... Vida normal. Né? Por quê? Porque você, na realidade, mexer com peso é uma coisa que tem a ver com rotina, não com sacrifício. É isso que as pessoas precisam entender, né? E parece, né, quando a gente fala dos 4 estágios da agonia, né, que norteiam muitas das decisões humanas, que as pessoas elas fazem uma barganha, tipo, eu me proponho, ou eu tolero, ou eu me resigno a passar o sofrimento de ficar em jejum, mas eu quero perder peso. Uhum. Né? E quando a gente fala dos 4 estágios da agonia, né, o que é? O primeiro, negação. O segundo, ira. Terceiro, a barganha. E o quarto é a decatexis, né? Quando você relaxa, né? A gente fala isso muito em cuidados paliativos, deontologia, né? Que é o estudo da passagem das pessoas, né? A aceitação do processo de morte. Então, você dá um diagnóstico grave para a pessoa. A primeira coisa que ela faz é a negação. Não tenho isso. O segundo é a ira e a revolta. A terceira, a barganha. Mas e se eu fizer uma caminhada a pé até o santuário? O quarto, aí a decatexis, ela entende que é aquele processo. Né? A ficha caiu. E quem fala muito bonito sobre isso, né, é o Leandro Carnal. Né? Ele fala que é a última lição que a gente aprende. E que curioso no ser humano que o amadurecimento e a idade eles estão em contraposições. E que o nosso vigor físico ele também está. Então, a fase que você tem mais sabedoria e mais maturidade é a fase que você tem menos vigor físico e maior idade. E ele fala que é a última lição que você aprende. E que para quem é estoico, né, a pessoa que é aquele monumento de certezas, né, ela não teme a morte. Por quê? Porque, e essa frase é uma frase para a gente pensar, onde eu estou, a morte não está. E onde a morte está, eu não estou. Logo, por que você temer? Uhum. E que isso você só vai entender quando você se confronta com a sua finitude. Né? Que nem quando a gente olha para esse cosmos aí, você fala, 20 bilhões de anos. Que número é esse? Né? Quantas vidas humanas a gente está falando de 20 bilhões de anos? Né? Não é tipo, vou esperar ano que vem, né? Do Exato. Natal do ano que vem para trocar meu carro. Não, eu vou... É uma eternidade. Aí um amigo meu diz assim, e cara, nós nunca estamos no dia seguinte. Entendeu? É sempre daqui 100 mil, daqui 200... E nós nunca estamos no 999, que vai ser amanhã. Nunca tá... Por que nunca tá nisso? Ele me fala, ele fica revoltado, fala desse jeito. Principalmente com fenômenos cosmológicos, né? Que são coisas que... Exatamente. Mas outro dia eu estava vendo, acho que foi até no teu canal que eu assisti, que eles conseguiram captar uma explosão de supernova. Bem quase, né? Quase, porque é muito difícil, eles viram logo depois que ela aconteceu. Um clarão, uma coisa assim. Mas logo é muito difícil pegar, mas eles estão trabalhando já num sistema para tentar ver a hora que explode mesmo.
Ainda não chegou naquele ponto. Tá quase. Cara, isso deve ser um negócio sensacional, né? Vai entender muita Mas coisa. depois vão cobrar a gente nos comentários. Só para o pessoal não sair fazendo jejum intermitente à torta e direito. Então, né? Faz aí, porque senão aí... vão lá no seu falar o que é com você. Exato. Aí essa janela alimentar, que é comum ao jejum intermitente, mas não significa que você esteja fazendo isso, o que ela ajusta? Ela ajusta com outra coisa, né, que a gente chama de horizontalização alimentar, né? Então, tem a janela alimentar, fracionamento alimentar e a horizontalização alimentar. Quando você junta o que é o fracionamento alimentar mais a horizontalização alimentar, a gente dá um exemplo muito legal para o nosso paciente, né? Então, a gente pega uma garrafa PET de refrigerante, 2,5 litros. Bom, essa lata de refrigerante, ela tem 310 ml, é isso? 310 ml. Teoricamente, essa lata de refrigerante, ela cabe numa garrafa PET, certo? Mas vamos supor que ela não tenha tampa. E vamos supor que eu quero transferir o conteúdo da lata para a garrafa. E aí, eu pego a lata e faço isso aqui, ó. Ó, até molhei. Bom, a exemplo do que aconteceu aqui, o que vai acontecer se eu virar o conteúdo da lata de uma vez? Muito provavelmente você vai derramar toda essa água e nenhuma água vai cair dentro da garrafa. Por quê? Porque você não fez a conta de uma coisa chamada gargalo. E aparentemente, Sérgio, o que a gente tem é um gargalo na nossa capacidade de absorção e utilização dessa energia. Ah, legal. Então, o processo de emagrecimento, ele conta com duas coisas relacionadas à janela alimentar, que é o fracionamento, ou seja, colocarei uma lata por vez. Porque se eu colocar duas, uma vai estar no buraco errado, ou em buraco algum. Certo. E segundo, a horizontalização, ou seja, eu sempre colocarei de lata em lata. Por quê? Quando você coloca mais caloria do que o seu gargalo permite, de capacidade de assimilação daquela energia, você vai engordar por excesso de caloria. E quando você coloca menos, que é o erro de todo mundo que faz restrição alimentar. É cortar a caloria que você fala. Exatamente. E por que isso é um erro? Né? Isso é um erro porque quando você faz isso, o teu organismo ele entra num modo estresse. E o que ele faz? Ele liga o modo economia de energia. E quando ele liga esse modo economia de energia, e ele usa hormônios para fazer isso, esse é um estado que permanece. Logo, duas coisas acontecem. Ele diminui a velocidade de queima de gordura, começa a fazer uma coisa que a gente chama de produção endógena de glicose, ou seja, o fígado começa a liberar glicemia na circulação, só que não é uma coisa controlada e devagar, é um burst. Puff. Isso provoca um aumento de resistência à insulina, que é o hormônio que coloca a energia dentro da célula. E quando isso acontece, você diminui o influxo de energia para dentro da célula muscular e aumenta o influxo de energia para dentro da gordura. Porque para a célula muscular, você depende do transporte de insulina transmembrana para puxar a glicose para dentro dela, só que no adipócito, na célula de gordura, você depende de uma enzima chamada lipase lipoproteica. E que quando a insulina está alta, ela é ativada e ela capta toda essa energia rapidamente. O que acontece então? Existe uma transferência entre a energia do músculo para a energia da gordura. Por quê? Sem insulina no músculo, Sérgio, aquele músculo ele tende a fazer proteólise e se deteriorar. Isso libera energia na circulação, que a lipase lipoproteica ela vai captar e aumentar o adipócito. Isso quer dizer que você engorda quando você come menos também, porque você está transferindo no músculo para a gordura. Assim como quando você come mais, você engorda também. Por quê? Porque você está assumindo ali, né? Aquilo que você não consegue metabolizar. Sim. Então, esses dois conceitos, associado ao que é a garrafa de Coca-Cola, é a pessoa compreender que ela tem que comer de forma progressiva e em quantidades semelhantes. Se as pessoas fizessem essas três coisas, Sérgio, todo mundo ia conseguir emagrecer. Mas não, é a história da agonia. Né? Ela tem uma agonia porque ela não se reconhece, ou porque ela não se sente inserida no meio social que ela vive, ou por qualquer outra razão, e ela quer o que resolver? Na pancada, mas não resolve na pancada. Se você der um soco no seu organismo, ele devolve com uma paulada 10 vezes mais forte. E aí, o que é essa paulada? Essa paulada é do pescoço para cima. É a alteração do que é a sua forma de percepção da sua capacidade nutricional ou da sua situação nutricional, e você desenvolve transtornos alimentares. Compulsão, binge, anorexia, bulimia,
que são doenças que matam e que tem pessoas que lidam com isso de forma profissional, de forma e maestralmente. Desequilibra a cabeça, né? Sem falsa modéstia, a pessoa que eu conheço que melhor lida com isso é minha esposa, a Roberta, que é nutricionista e que lida com essa área de transtornos alimentares. E que vê a calhar muito da gente trabalhar junto, porque na área esportiva, por conta desse esforço contínuo e mal dirigido das pessoas que fazem atividade física, pelo menos em relação à parte nutricional, levam elas a ter transtorno alimentar. Então, é uma pessoa que está fora do peso, que chega para o médico ou para o nutricionista e fala, não, mas me dá uma dieta mais restritiva. Pô, mas você já fez a dieta restritiva e você viu que isso piorou sua vida. Você quer mais restritiva? Tanto que quando a gente olha o que são os fatores de risco para você desenvolver um transtorno alimentar, são dietas mal elaboradas. Ah, entendi. Por isso que a gente fala, procura um nutricionista, vai ver. Porque isso é uma coisa séria, cara. É uma coisa que todo mundo acha que sabe fazer. fazer. Não pode sair fazendo na loucura nada, né? Senão Aí as pessoas nem perguntam para o Google. Né? Então, o trabalho do médico é difícil, do nutricionista é mais ainda, porque a pessoa ela assume que ela sabe aquilo. É o problema, né? Que é o que a gente chama da Não é da auto. Da auto é pelo Google mesmo. Esse autodidatismo, né? Que na realidade é conveniente, né? Eu aceito aquilo que me convém, né? Mas o que eu ia te falar é do efeito Dunning-Kruger, né? Sim. Que é o que explica a maioria das mazelas que nós vivemos, né? E eu acredito nisso. Eu acredito que a pior coisa é o conhecimento parcial. Porque aquilo que você ignora, você não se arrisca. Mas o conhecimento parcial is a bitch, né? Ele vai te colocar numa situação de problema. Pode ver que quando alguém fala que não domina, sempre toma uma carraspana. Por quê? Porque... Sabe, essa sensação de saber o que está falando é o que esses caras eles conseguiram falar. Então, para vocês contemporizar isso daí, entender o que é efeito Dunning-Kruger, isso é importante pra caramba. Isso é muito mesmo. São dois psicólogos, né, que na Universidade de Cornell eles decidiram entender como é que era a curva de aprendizado e o que era a percepção da ignorância, que é o mais importante. E aí eles colocaram situações hipotéticas e, para explicar de um jeito mais fácil, vocês me perdoem a imprecisão, né? Daqueles que conhecem isso, é o seguinte. Eles perguntaram para pessoas quanto elas sabiam de um assunto. Aí eles aplicaram uma prova para essa pessoa sobre esse assunto. E o que eles perceberam? Quanto mais a pessoa ignorava o assunto, mais ela achava que conhecia e aí ela tomava pau na prova. O curioso é que isso gerava um corolário. Ou seja, quando a pessoa conhecia muito sobre um assunto, ela achava que sabia menos do que ela realmente dominava. Quando você pergunta uma coisa a uma pessoa que sabe muito de um assunto, ela fala, preciso pensar um pouco nisso. Porque ela está juntando todas essas variáveis e tentando fazer aquilo conversar para poder te responder. Enquanto a pessoa que é tola, né, ela, isso é fácil, é tal coisa. Bom, resolver a vida no tapa assim tem seus riscos, né, que é o que a gente recomenda para a pessoa não fazer. Então, lição de hoje para vocês, se vocês querem uma lição importante, é não façam dieta no tapa. Grandes chances de você se estrepar. Tá? Por isso é coisa séria. Tem que procurar. E não é só... Tem que procurar vários profissionais, né? Nutricionista, endocrinologista também, né? É bom, né? Ou não? É interessante, né? Você ter... Porque assim, se você tá com o seu peso numa escala onde ele já está causando problemas de saúde, é legal que você tenha um médico para fazer determinados diagnósticos. Né? Psicólogo também, porque você vai mudar assim, você vai comportamento. Mudar a sua cabeça, né? Comer é comportamento. Então, você não muda aquilo que você come, você muda o comportamento da sua alimentação. Né? Que é outra coisa que as pessoas elas entendem errado, né? Que é, a pessoa é viciada em açúcar, ela é viciada, sei lá, em gordura. Não existe isso, Sérgio. Ninguém é viciado em comida. Você não pode ser viciado numa coisa que você precisa. Você é viciado em oxigênio? Vou respirar mais oxigênio possível. Respira o dia inteiro, né? Ou então você vai prender a respiração que você fala, não quero ficar viciado em oxigênio. Cara, isso é tolice. Exato. O que as pessoas viciam é no comportamento de consumir determinados alimentos em determinadas condições. E para você entender por que isso acontece, você tem que entrar em neurociência, você tem que entrar em sistemas de recompensa, descobrir como é que funciona núcleo arqueado, como é que funciona striatum dorsalis, striatum ventralis ou núcleo accumbente, saber se você é uma pessoa mais amigdaliana, se você é uma pessoa que ativa mais seu núcleo ventromedial do córtex pré-frontal, para você entender como você funciona. E quem faz isso normalmente é o psicólogo. Né? E quando ele identifica que tem algum curto-circuito aí,
Aí é o psiquiatra que vai medicar o psicólogo, né? A gente tenta explicar para o paciente, porque é difícil você falar para o paciente, olha, eu preciso que você acompanhe com um psicólogo, talvez você precise de um psiquiatra. Muitos pacientes se ofendem, você fala, você está falando, você está me acusando de ter um transtorno mental, parece que é um pecado, né? E assim, a gente precisa falar disso porque a gente pega o Covid, por exemplo, né? Tem um artigo muito interessante falando dos 50 efeitos colaterais. Late effects, né? Efeitos tardios do Covid, né? E quando ele separa e você contabiliza, você fica assustado, eu pelo menos como médico me assusta, por quê? Porque 86% das pessoas que tiveram Covid, elas desenvolveram algum tipo de transtorno mental. Cara, isso é muito grave. E assim, entra tudo. Depressão, ansiedade, transtorno de humor, labilidade emocional, alteração de memória que seja, né? Mas quando você fala 86%, né? Então realmente a pandemia, ela deixou as pessoas fora do eixo. E fora do eixo mental, que é gravíssimo, né? Porque você está vendo pessoas que estão mudando a forma de reagir ao ambiente que elas estão inseridas. Né? Mas voltando falando isso para as pessoas, né? Elas às vezes se sentem ofendidas porque você recomenda que elas tenham acompanhamento mental. Gente, a gente está em 2020, né? Se você não reconhecer que seu cérebro é uma ferramenta, meu amigo, você está ficando muito para trás. Eu mesmo, cara, eu faço terapia já um bom tempo e toda segunda-feira eu tenho meu horário com o meu terapeuta e converso com ele no sentido dos desafios que eu enfrento. E ele é um cara muito bom em terapia cognitivo-comportamental e que suporta o que é a carga que eu trago para ele, que não é uma carga, né, simples, né? Por exemplo, vamos pegar ontem e hoje. Né? Ontem eu liberei meu último paciente às 20h20. 20h30 eu estava dando uma aula num congresso estudantil para mais de 3 mil pessoas. Caramba. Falando sobre soft skills. Né? Se você quiser, depois a gente fala sobre isso também. Então, isso é legal, sim. A gente estava falando sobre soft skills. Terminou, eu precisei gravar 2 aulas para o curso de um amigo meu, Belmiro de Salles, que é um exímio profissional de educação física, professor, doutor, trabalha na FRJ. E eu tinha que gravar 2 aulas para ele. Fiquei gravando aula até 1h e pouco da manhã. Beleza. Só que hoje de manhã eu tinha a cirurgia de uma paciente minha que torceu o joelho e mandou embora o que era o cruzado anterior dela, menisco, né? Fora que fez uma operação ruim nos Estados Unidos, por uma síndrome do túnel do carpo, que tinha ficado uma porcaria e ficou sequela. Então hoje, 4h45, eu estava de pé, tomando banho para acordar. Por quê? Porque eu precisava ir para o hospital operar ela, né? Então fui lá, encontrei meus 2 chefes, a gente planejou tudo. Saí do hospital 9h10, assim, com a corda no pescoço, porque 9h30 eu tinha um casal de Andradina para ver e que a gente abriu a sexta-feira. Sexta-feira, para mim, é um dia que eu trabalho em fechado, né? Por quê? Porque eu estou respondendo e-mails, eu estou revendo condutas de pacientes que têm casos mais difíceis, eu estou respondendo WhatsApps, né? Atendendo o backlog que o tipo de trabalho que eu tenho faz. Mas essa sexta-feira eu fiz diferente. Eu abri para ver esses pacientes de fora. Então tinha um casal de Andradina que, cara, como que eles vêm no meio da semana? Então eu abri essa sexta-feira, aproveitei e atendi mais pessoas de fora hoje. E terminei assim, às 15h16 eu tinha que estar em São Caetano para gravar com o Renato e com o Júlio, porque era o aniversário do canal dele, completando 3 milhões de inscritos. Legal. Né? Muito legal. Então, a gente estava lá, né? E hoje terminamos 18h30 para eu estar aqui com você. Tá aqui agora. Chegando, e eu cheguei exatamente às 19h27, porque tinha que fazer o teste do Covid, tinha que ver que deu negativo para a gente poder sentar e bater papo. Isso aí. Então, imagina o psicoterapeuta que vai atender um maluco como eu. E que vou chegar em casa hoje mais tarde, amanhã eu acordo 6 da manhã, por quê? Porque eu vou abrir um congresso com um amigo meu e vou ficar lá até às 7 da noite. E domingo? Domingo eu vou montar a aula, que eu vou dar aula semana que vem. E na semana que vem também. Né? Semana que vem eu tô em Balneário do Camboriú, dando aula pro pessoal da Magras, né? Eu tomo conta da parte técnica deles, né? São 400 clínicas de saúde e estética. E eu cuido da parte técnica, parte científica. No outro final de semana, eu vou estar no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, dando aula. E assim, eu vou para Campo Grande, dou aula no sábado, acordo na madrugada do domingo, pego um avião, volto para São Paulo, pego um avião, vou para o Rio,
tô lá no campeonato no Rio, que vai ter uma feira, e aí eu pego um avião de volta para São Paulo no final da noite, chego aqui de madrugada e quem sabe, né, eu vou descansar na primeira semana de dezembro. Mas aí como que você mantém a rotina de, por exemplo, alimentação numa loucura dessa? Eu posso te mostrar, minhas marmitas estão aqui. Ah, você anda com a comida. Sempre. Exatamente. Não, eu acho que isso é legal das pessoas verem, quer ver? Senão fica aquela coisa meio proselitismo, né? Porque a primeira coisa é aquela, né? Cara, não vou fazer porque eu não tenho tempo, né? Minha vida é muito doida, né? É a primeira coisa que a gente fala, né? Tipo, a primeira desculpa que a gente fala, né? Ah, não vou fazer nada não, porque minha vida é muito corrida, minha vida é muito doida, mas é a sua e você faz, né? Que você mantenha... Ó, tá aqui. Isso é minha tarefa do dia com a minha saúde e com o meu esporte, que é o fisiculturismo. Então, desculpa, tem umas marmitas sujas, mas vamos falar de vida real, porque eu não tô aqui para ser bonitinho. Eu falo que se eu quisesse ser bonitinho, eu tirava a sobrancelha, né? Então, não é o caso. Ó, uma marmita, tarefa feita. 2 marmitas, tarefa feita. Essa foi a das 11 da manhã, essa foi a das 2 da tarde, essa foi a das 17. Essa daqui tem ainda aí, ó. É a das 21, mas eu vou jantar com você. Então essa daqui vai ficar para meia-noite se eu estiver acordado ainda montando aula, entendeu? Mas aí você consegue manter o horário lá? Consegue manter? Cara, onde eu tiver, se eu tiver que comer, eu abro minha marmita e eu como. Abre lá e manda bala. Eu perdi essa vergonha, Sérgio. Entendi. Perdi porque, sabe, vergonha de fazer coisa certa a gente não pode ter. Você tem que ter vergonha de roubar, de matar, você tem que ter vergonha de mentir. Por que a gente não tem vergonha de mentir? É verdade. Você vai ter vergonha de marmitar? Então, Sérgio, tá vendo, cara? Você que fica aí falando que você não tem tempo. Sério, entenda. Não é que você não tem tempo, é que você não criou o espaço. Exatamente, claro. Lá nas suas, no seu desktop lá mental, ele não tem lá no seu to-do, não, comer essa hora. Tá? E por que para você é tão importante quanto a mim? Né? Nós dois somos grandes e somos grandes diferentes. Exato, isso aí. Agora, aquilo que nos move é muito parecido. Porque, por exemplo, se eu não comer, não, claro. eu não funciono bem. Todo mundo, né? É o combustível, né? Exatamente. Agora, veja, se eu não comer, eu não funciono bem para trabalhar em performance. E se você não comer, você também não vai funcionar bem para trabalhar em performance. Só que talvez a sua performance seja você manter uma rotina regrada. Uhum. É a regra. É assim. Vamos supor, agora faz de conta que ninguém está assistindo a gente, aí o Paulo médico senta com o Sérgio paciente. Eu jamais ia te dar um remédio assim, toma isso daqui que você vai emagrecer. Jamais. Você sabe o que eu dou? Eu te dou o meu telefone. Minha nutricionista que está atrás de mim, ela pergunta, Sérgio, o que você come e o que você gosta de comer? Você fala para ela, isso. Se você não tiver nenhum sintoma, se sua saúde estiver perfeita, se você não tiver uma alteração metabólica, uma alteração glicêmica, uma alteração de lípides, né, risco cardiovascular baixo, ou seja, se não tem nenhum motivo para te medicar, porque você não está em risco, você vai sair do meu consultório com uma dieta que você come o que você está acostumado. A única coisa que a gente vai fazer, a gente vai te ensinar janela, fracionamento e horizontalização. Enquanto você não sair disso, a gente não move adiante. Entendi. Tem um monte de profissional que reclama que não tem bom resultado. Por quê? Porque ele acha que, primeiro, criar uma rotina de alimentação para o paciente é colocar restrição imediata. Você vai lamber 2 amendoim às 7 da manhã e chupar um caroço de manga às 2 da tarde. Pô, Sérgio. Não dá, né? Quem vai fazer isso em sã consciência? Você é um cara, vamos estimar, quanto você está pesando hoje? Desculpa te perguntar, não sei se isso te incomoda. Não incomoda. Cara, devo estar aqui uns 150, 160, por aí. Legal. O cara de 150 a 160, você deve comer mais ou menos aí umas 6 mil calorias dia, 7 mil calorias dia, alguma coisa assim. Vamos supor que coma, tá? Se a gente for ajustar o que é a dieta para o seu peso de massa muscular, o déficit é muito grande. Certo. A gente não faz isso. A primeira coisa que nós fazemos é acertar a sua rotina alimentar. Sérgio, primeiro objetivo, não é perder nada. O primeiro objetivo é, você vai comer tal hora. O que eu vou te dar? Meu telefone. Se você quiser me xingar porque você não consegue, eu prefiro que você me ligue para me xingar. Pô, Paulo, 9 da manhã, eu não consigo comer essa hora. Sabe por quê? Você vai lembrar de comer.
Qual que é a tua ferramenta principal? É o teu smartphone, por exemplo, que vai ter um alarme. Hora de comer, hora de comer, hora de comer. Esse é o teu objetivo, essa é a tua ferramenta, esse é o teu tratamento. É aqui. A dieta, Sérgio, é do pescoço para cima. É isso aí que o pessoal fala mesmo. Quando a gente conseguir acertar sua janela alimentar e você tiver uma hora para começar a comer e uma hora para parar de comer, que você falou assim, não, beleza, minha última refeição vai ser às 20. Perfeito. Hora de ir para o segundo passo. Sérgio, vamos pegar tudo que você come. E agora a gente vai colocar em horário. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer igual aconteceu com um amigo meu que é nutricionista muito hábil, né? Daniel Coimbra. Daniel é um nutricionista de Fortaleza e que ele é aquela coisa do cearense. Ele tem umas sacadas, cara, que, sabe, é impressionante, né? Eu brinco, eu falo assim, cara, não mexe com o cearense. O dia que você tirar uma pirada com o cearense, você vai se arrepender o resto da vida. Porque os caras, eles não é que eles estão voltando com a farinha. Eles já foram na festa, sopraram as velhinhas, comeram o bolo e estão dando risada da sua cara. É. E ele atendeu um paciente muito desafiante. O paciente falou para ele assim, olha só, eu só como Big Mac. Aí, ó, aquele filme lá, né, que tem, né? É praticamente o Super Size Me. Isso, né? Super Size Me. E aí o que ele falou pro cara? Ele falou, tá bom. Vamos fazer em cima do seu Big Mac, né? Então, macho, você vai comer Big Mac. Aí ele falou, só que é o seguinte, como que você come esse Big Mac? Ah, eu como 2 Big Mac na hora do almoço e como 2 Big Mac na hora da janta. Ele falou, então tá bom. Então você vai fazer o seguinte, são 4.000 quilocalorias, cara. Porra, 4.000 quilocalorias são calorias, tá? Ele falou para o cara, você vai fazer o seguinte, você vai comer, só que você vai tomar café de Big Mac, você vai comer Big Mac no meio da manhã, Big Mac na hora do almoço, Big Mac no meio da tarde, muito obrigado, e Big Mac na hora de dormir. E o sujeito fez. Deu 3 semanas. O sujeito ligou para ele, pô, Daniel, não tô aguentando mais comer Big Mac, pô. Essa porcaria aqui, não aguento sentir o cheiro. Aí ele falou, ótimo. Pronto, agora tá pronto pra mudar, né? Só que você vai continuar comendo essa porcaria, eu só vou trocar uma refeição. Pelo amor de Deus, troca tudo. Não. Aí ele trocou uma. Trocou uma refeição, passou 3 dias, o cara ligou pra ele e falou, não posso comer toda essa refeição. E ele fez uma refeição que era uma refeição com comida, arroz, feijão, mas trocando a caloria. Entendi. Que é o alvo principal do nutricionista. Você entrega para ele, por exemplo, vamos supor que o dinheiro do nutricionista são calorias. Então, eu tenho, sei lá, nessa lata, 1.000 calorias de valor. Se eu não comer, aliás, se eu não tomar essa lata, o que eu posso comer? Ah, eu posso comer todo esse prato aqui de sushi sashimi. É mais ou menos que nem aquela brincadeira do Silvio Santos, que ele fala assim, você aceita trocar esse carro zero assim, né? por uma bolsa furada? Aí o cara, sim, sim. Você aceita trocar a sua bolsa furada por um saco de $10.000? Não! É isso mesmo. E a gente ficava desesperado com o cara lá. Então, o nutricionista, ele faz isso, ele faz essa troca. Ele fala, ó, isso daqui é pra tu, né? Trocar. Aí o cara queria trocar, ficou ansioso pra trocar. Ele, não, você ainda vai comer uma semana assim. 3 dias o cara tava louco. Eu não aguento mais. Aí ele falou, tá bom, troca mais um. Agora você tem 2 refeições assim. Foi fazendo, entendi. Porque até do ponto de vista lógico, quando você cria um reflexo de escassez, você não vai comer mais Big Mac. Entendi. Pode ver.